Bom dia, bem-vindos ao nosso programa Café Detox, onde nós aprendemos ferramentas concretas para vivermos uma vida de vitória aqui na Terra. Eu sou Viviane Oliveira. Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor está nos levando para níveis maiores e maiores de atuação, de vida abençoada, de paz, de liberdade. Obrigada porque o Senhor está nos ensinando, Pai, os fundamentos de uma vida bem-sucedida, Pai. E o amor é o segredo do sucesso. O amor é a base de tudo. O Senhor é o amor. Eu te agradeço porque o Senhor está nos ensinando, Pai, dia após dia, características do que é andar em amor, do que não é andar em amor, do que é julgar, do que é ter misericórdia. Eu te agradeço porque o conhecimento chega, é a luz chegando. E eu peço, e isso nos liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor fala para nós. E eu peço que o Senhor ilumine os olhos do entendimento de cada pessoa, Pai, que debaixo do som da minha voz. E pela fé nós vamos receber a nossa exata nutrição que o Senhor tem para nós agora, nesse momento, Pai. Eu te agradeço por isso, pela fé nós recebemos. Nós estamos ficando mais e mais parecidos contigo, Jesus, crescendo no conhecimento e crescendo na estatura do Senhor. Obrigada, Pai, obrigada. O Senhor é bom, maravilhoso. E é isso que sai da nossa boca. A sua bondade sai da nossa boca. E eu te agradeço, Pai. Muito obrigada. Muito obrigada, Pai. Nós glorificamos o teu nome, Senhor. Nós glorificamos o teu nome nessa manhã, todos os dias das nossas vidas, Pai. Seja glorificado, Pai. Nós te entregamos o nosso livre-arbítrio. Nós pegamos o livre-arbítrio e entregamos nas tuas mãos, Senhor. Nós concordamos com o que o Senhor concorda. Nós estamos do seu lado, Pai. E eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. E o que o Senhor vai fazer ainda. Muito obrigado. E o que o Senhor já fez. O Senhor é bom demais. Obrigada, Pai. Amém. Nós estamos nessa série que nós começamos semana passada, chamada Julgamento à Misericórdia. E o título hoje vai ser a parte 7. E o título da mensagem de hoje é: Falar mal de qualquer pessoa é dar as mãos ao diabo. É um título forte, né? Falar mal de qualquer pessoa, dar as mãos ao diabo. O que você quer dizer com isso? A gente vai explicar. E o propósito, né, do título ser assim é para você ver quão importante que é nós guardarmos o mandamento do amor. Quão perigoso é ficar na crítica. Quão perigoso é ficar no julgamento. E a gente vive num mundo onde para que lado você se virar, né, para onde você olhar, você vai ver julgamento por todo lado. Julgamento, julgamento, julgamento. Você liga a TV, é julgamento de manhã à noite, madrugada inteira. Crítica, crítica na política, opiniões, crítica, julgamento, julgamento. Todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo, querendo falar alguma coisa sobre aquilo e falando sobre a vida do outro. E é impressionante como que é tão fácil conseguir ver, é impressionante o engano tão grande de a pessoa conseguir ver tão rapidamente ciscos nos olhos dos outros, né? É muito rápido você conseguir ver o que tem de errado na vida do outro, o que tá faltando, o que não tá faltando, e ignorar a enorme trave que tá no nosso próprio olho, né? Então, você vê que é tão infiltrado na nossa sociedade, no mundo que a gente vive, que falar mal um do outro é normal. E as pessoas deram outros nomes, né? Se você for olhar, todo mundo que tá falando mal de alguém não fala que tá falando mal de alguém. Você fala, não, tá falando mal de alguém. Não, não tô fazendo um comentário. Eu tô só analisando a situação. Eu tô fazendo uma crítica construtiva. Tudo isso são nomes diferentes para uma coisa que se chama fala mal. Falar quando a pessoa não tá presente, né? A pessoa tá ausente e você fala da pessoa, isso não é de Deus, né? Tem até uma coisa que a gente vê que é comum, né? Quando uma pessoa começa a falar e ela fala assim, não me leve a mal. Deixa eu falar uma coisa pra você. Quando alguém fala não me leve a mal, já tá tudo mal, já tá tudo errado. Porque o amor, ele não vai ficar com a língua desenfreada, falando, né, descontando, falando, criticando. O amor não faz isso, né? E eu queria começar compartilhando os versículos que a gente tem compartilhado para essa série, que é Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 6. A gente vê Deus falando assim pra gente. Deixa eu abrir aqui.
ele fala assim pra gente: não julgue para que você não seja julgado. Porque com o julgamento que você julga, você será julgado. E com a medida que você mede, será medido a você também. E por que você presta atenção no cisco que está no olho do seu irmão, mas não considera a trave que está no seu próprio olho? Ou como você pode dizer para o seu irmão: deixa eu tirar esse cisco do seu olho, e você não vê que tem uma trave no seu próprio olho? É muito engano, né? Você conseguir ver com tanta clareza, tanta precisão o cisco no olho dos outros e ignorar uma trave, um pedaço de madeira enorme que está no seu próprio olho. Você percebe? Aí ele continua falando no versículo 4. Não, no versículo 5. Você, hipócrita, primeiro arranca a trave do seu próprio olho e aí depois você conseguirá ver claramente para poder tirar o cisco do olho do seu irmão. Não dê aquilo que é santo aos cães, nem jogue suas pérolas aos porcos. Presta atenção. Ele continua falando que senão eles vão pisotear, ele continua falando isso. O que acontece? Ele fala para você primeiro tirar a trave do seu próprio olho, porque depois que você tirar a trave do seu próprio olho, aí você vai conseguir ver claramente para ajudar o seu irmão. E quando você estiver nessa posição de ver claramente e a ponto de, né, conseguir ajudar o seu irmão, você não vai estar num posicionamento de julgamento. Você vai fazer uma ajuda, você vai contribuir para aquela pessoa sair daquela situação dentro do amor. Então você percebe que quando você presta atenção no cisco do outro e está ignorando a trave que está no seu próprio olho, você está no engano. E o que faz uma pessoa fazer isso? O que faz uma pessoa, né? O que faz uma pessoa julgar a outra? É uma coisa chamada hipocrisia. Porque se eu não estou fazendo aquela coisa exatamente que aquela pessoa está fazendo, eu errei em outra área. Eu ignorei a minha consciência, eu violei a minha consciência, eu pequei em outra coisa. Então eu errei igual. Então a gente vê, e todos nós já erramos. Todos nós. Às vezes você não fez. E uma coisa que é muito ruim é quando você olha para alguma situação e fala: eu nunca faria isso. Não, se você desse chance para sua carne, faria até pior. Pela graça de Deus, não faria. Mas a gente não pode abrir a nossa boca e falar: eu nunca faria isso, eu nunca faria aquilo, porque é uma hipocrisia muito grande. Porque se todos nós temos carne, então qualquer pessoa que alimenta a carne não conhece limites. Se uma pessoa deixa, a carne te leva até o fundo do poço. Então a carne de qualquer pessoa, se for alimentada, ela não vai conhecer limites. Então a gente tem que fazer o quê? Trazer a nossa carne para debaixo. E a gente pode ver isso, por exemplo, experimenta, né? Não experimenta isso porque não vai ser bom. Você começa a dar espaço para carne, aí você fica o dia inteiro na cama. Aí você fica, vamos supor, não começa com o dia inteiro, você começa com algumas horas a mais. A carne vai acostumando. Quando você olhar, você tá o dia inteiro na cama. 1 dia, 2 dias. A carne não conhece limite. Assim que a gente vê pessoas que se entregam, que ficam sem disposição, porque elas estão alimentando a carne não conhece limites. Da mesma forma com a alimentação. Você come tudo desregulado, não presta atenção no conteúdo de nutricional, né, nas coisas que você come. Aí começa, aí desenfreia, aí come. A carne não conhece limite, a pessoa vira um balão e explode. Né? Assim, eu tô falando numa forma mais grosseira para chamar sua atenção. Né? A carne não conhece limite. Você vai. Quando você olha, você fica escravo da comida, né? E práticas sexuais, né? Que são fora do casamento. E aí a pessoa vai e ela vai dando corda e ela vai ficando sem limite nessa área. E aí, mas aí, por exemplo, daí a gente tá falando de coisas físicas, né? Né? Mas, por exemplo, assim, você vai lá, o nosso intelecto também como é que eu posso falar isso? Tem o natural do intelecto também, né? Que também ele pode ser alimentado na carnalidade. Por exemplo, você
fica viciado em trabalhar, aí você fica lá, aí você criou uma mentalidade que você fica trabalhando sem seguir a direção do espírito, e você já passou do limite, e aí quando você vê, você fica viciado. Existem muitas pessoas que são viciadas em trabalho, né? E aí tá aquela coisa, aí aquilo vai alimentando o orgulho. Não, eu sou um trabalhador, eu tenho que fazer acontecer. E aí isso é carne, né? Então a gente vê que em tudo a gente precisa fazer o quê? A gente precisa renovar nossa mente na palavra de Deus, e a gente precisa constantemente trazer a nossa carne para debaixo, dizer não para nossa carne, né? E dizer sim só para as coisas que são boas, mas a carne você tem que dizer não toda hora, porque a carne vai querer coisas que não, né, se você deixar, vai querer, a carne sempre vai querer ficar dormindo na cama. A carne não vai querer acordar cedo com diligência para ir fazer exercício, para trabalhar. A carne de ninguém, você tem que se treinar, você se disciplina. O que a gente vê a diferença é pessoas que se disciplinaram, né? São disciplinadas, aí você treina a sua carne, então fica mais fácil. A carne já não tem nem opção, ela fala, opa, ela já aprendeu a te obedecer. Da mesma forma com a alimentação, você se adapta, né? Você cria um hábito de alimentação saudável. Daqui a pouco o seu corpo vai rejeitar coisas que não são saudáveis, né? Mas você fez ali uma disciplina. Se você começar a pisar na jaca e ficar, se você consegue fazer o caminho reverso, destrutivo, qualquer um de nós, né? Se você começa a ficar na prática de pecado, na prática de, né, sexual errada, se você começa a fazer coisas erradas, você vai entrando numa espiral ruim, né? Então a gente consegue, da mesma forma, quando você treina o seu corpo na palavra, as coisas que se aproximam de você, que já não estão de acordo com a palavra, o seu próprio corpo já vai ter aprendido a obedecer você e vai cooperar, vai falar, não quero. Mas você percebe que mas o tempo todo a gente precisa estar com a nossa carne para debaixo, a gente precisa estar no controle, né? A gente precisa ter um espírito fortalecido, a nossa mente renovada na palavra, para nossa carne ficar o tempo todo debaixo, né? A gente está no controle. E aí o que acontece? E hoje, o título da minha... O que tudo isso que eu falei agora tem a ver com a mensagem de hoje, que é falar mal de qualquer pessoa faz você dar a mão pro diabo, né? Então, só existe um inimigo, que é o diabo. Ele é contra todos nós, ele é contra mim individualmente e ele é contra todos nós como um todo. Todos os seres humanos que estão respirando, ele é contra. Ele é contra a criação, ele é contra Deus, ele é contra tudo que é bom. Ele é mau. Então, quando pessoas se rendem ao diabo, né, a gente vê que elas tomam as características dele, né? Quando começa a falar mal, se irritam, a gente vê atrocidades acontecendo no mundo, coisas ruins acontecendo. E essas coisas são resultados de pessoas que escolheram, consciente ou inconscientemente, né? Na verdade, consciente ou inconscientemente não é a forma correta de dizer. É de uma forma ignorante, né? De uma forma ignorante. Inconsciente parece que a pessoa tá dormindo, né? Mas assim, de uma forma ignorante, né? Tanto com consentimento ou na ignorância, pessoas escolheram se render às opções do diabo, né? As mentiras dele, e por isso a gente vê atrocidades, coisas ruins acontecendo no mundo. Então o que acontece? A gente vê pessoas, mas as pessoas em si não são nossas inimigas. Existe um inimigo que está atrás de roubar, matar e destruir. Então, onde você vê roubo, destruição, coisas ruins acontecendo, é o diabo que está por trás. E, obviamente, pessoas que estão cooperando com ele. Mas aí o que acontece? Quando você e eu decidimos fincar nossa vida no amor, ninguém consegue derrotar a gente. Você fica simplesmente... Você tem inimigos porque pessoas podem te odiar, mas você não odeia ninguém, então você não tem inimigos, né? Bom, o diabo, ele é o nosso inimigo, então a gente tem um inimigo que é exatamente o que eu falei. Ele é o inimigo que a gente tem, mas com relação a seres humanos, você e eu não temos inimigos. Pode ter pessoas que não gostem de nós, mas nós amamos todos, nós tomamos a decisão de amar todos. Mesmo aquela pessoa que comete atrocidade, mesmo aquela pessoa que faz coisas horríveis, que fala coisas horríveis contra você, você consegue andar em amor com essa pessoa, você consegue orar por aquela pessoa, você consegue não guardar rancor daquela pessoa, e isso é lindo demais. Isso quem consegue fazer é o amor ágape que está dentro de nós, que Deus colocou dentro do nosso espírito, através do Espírito Santo, quando a gente decidiu receber Jesus na nossa vida como nosso Senhor e Salvador. Isso é lindo demais. Esse amor que é o próprio Deus está dentro do meu espírito e do seu espírito. Isso é uma força espiritual poderosíssima. Nada consegue vencer o amor, porque nada consegue vencer Deus.
Então, situações vão se levantar contra mim, contra você, durante a nossa estada aqui na Terra, nesse momento, num momento que não é o nosso ambiente ideal. Mas tendo dito isso, situações podem se levantar, mas quando você fica fincado na palavra, no amor, você sai, aquela situação passa e você sai daquilo ali mais forte, com mais recursos, sem ficar abalado. É lindo demais, Deus. Ele é lindo demais. O que acontece? Quando pessoas, a gente vê que a gente tem um inimigo que é o diabo, né? E pessoas que se rendem a ele ou não se rendem a ele. Então, quando você ou eu falamos mal de alguém, o que está acontecendo? Quando uma pessoa fala mal de outra pessoa, essa pessoa está dando a mão ao diabo. Essa pessoa está se unindo ao inimigo que é o destruidor na destruição de alguém. Porque o amor, por exemplo, o inimigo, ele acusa, ele aponta o dedo, ele quer ver mais destruição, ele culpa, ele condena, né? Então, quando uma pessoa começa a condenar, criticar, culpar, ela está fazendo o que o diabo faz. Então, ela está dando a mão ao diabo para contribuir com a destruição daquela pessoa, porque palavras têm poder. E as pessoas sentem a palavra tem poder, ela tem uma atuação no mundo espiritual. Você vê pessoas que têm cargos de proeminência na política, né? Que atraem opiniões, pessoas têm opiniões contra eles, né, ou a favor. Então você vê que aquelas pessoas conseguem sentir quando de repente um líder, ele tem muita gente falando mal dele, é uma coisa que ele sente, porque é espiritual. Da mesma forma, o amor, a pessoa também sente, ela também recebe no mundo espiritual. Então, o amor, mesmo você vendo tudo de errado na vida de alguém, você consegue optar pela misericórdia. E aí, o que você faz? Você cobre aquela pessoa em oração. Você ora, você cerca a vida daquela pessoa com amor, com fé. E você declara as bênçãos de Deus sobre a vida daquela pessoa. E você declara a palavra de Deus sobre a vida dele ou da vida dela, né? E o que acontece? Você sabe que essa pessoa vai receber o que você está declarando? Porque as palavras têm uma atuação no mundo espiritual. As palavras são espírito e vida. Jesus falou isso, né? Lá em Lucas, eu não lembro onde está. As palavras que eu falo para vocês são espírito e vida. Então, palavras têm atuação no mundo espiritual. Até a gente fez uma série chamada Mente Transformada. Tá bem lá para trás. Acho que foi a terceira série que a gente fez. Acho que tá lá em março. Acho que tá em março, fevereiro e março. E a gente fala sobre. Eu falei sobre palavras um pouco, que as palavras são espírito. Elas são espírito. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, isso é poderoso demais. Palavras são espírito. A Bíblia fala que ter uma mente carnal gera morte, mas ter uma mente espiritual é vida e paz. Ou seja, se eu estou pensando pensamentos carnais, eu vou falar palavras que são espírito, mas aí vai ter uma atuação no mundo espiritual que não é, que no mundo espiritual vai ter uma atuação demoníaca, né? O diabo vai pegar aquelas palavras e vai fazer destruição. Mas se eu se eu tenho uma mente espiritual, vai ser vida e paz, ou seja, eu vou falar a partir do que eu penso, né? Se a minha mente está espiritual, eu vou falar a partir do que eu penso. Então isso vai ter uma atuação também, que eu tô falando o quê? Eu tô falando as palavras de acordo com a palavra de Deus, eu tô concordando com Deus, então isso vai gerar vida e paz. Então quando você pega a vida de uma pessoa e você ora por ela, e você cobre ela em oração, né? Deus fala pra gente orar pelos nossos inimigos. Então você percebe, quando alguém fez alguma coisa contra você, você traz aquela pessoa para diante de Deus e você cobre essa pessoa em oração e você cerca a vida dessa pessoa com amor, com fé. Você saber que essa pessoa vai receber, mesmo que ela não entenda, ela vai ter a vida dela influenciada pelas suas orações, porque você está enviando amor para essa pessoa. Meu Deus, isso é poderoso demais. E isso faz com que as expressões genéticas dessa pessoa sejam alteradas por causa da sua decisão de optar pelo amor. Quando nós amamos as pessoas, nós afetamos as expressões genéticas delas. Porque, por exemplo, alguém faz alguma coisa contra você e aí, ao invés de explodir, ao invés de dar o troco, você faz uma coisa completamente diferente do que aquela pessoa ia estar esperando, né? Você age em amor, você não dá o troco, você dá um presente para aquela pessoa, ou você cobre aquela pessoa em oração. Ela vai ser afetada por o amor. Quando o amor atua, é Deus atuando. Então essa pessoa ela vai ser impactada. E aí isso vai causar as expressões dela, as expressões genéticas dela serem alteradas para o bem.
Então a nossa responsabilidade é enorme, porque quando a gente não anda em amor, a gente também afeta as expressões genéticas uns dos outros, né? Quando você dá uma resposta ruim e você coloca alguém para baixo e você, né, num relacionamento de mais íntimo de família, né, onde você tem informações privilegiadas sobre a vida daquela pessoa, você conhece a fraqueza daquela pessoa, né, que você acorda com ela, dorme com ela, convive, né? Então numa hora de briga, você tem ali ferramentas, né, na sua mão que você pode usar se você não estiver andando no amor para a destruição de uma pessoa, né? E aí você fala, se você escolhe a destruição, você também vai causar expressões genéticas, né, serem alteradas na vida daquela pessoa só pro lado ruim, né? O amor, a falta do amor é muito ruim. Parece um monte de facada que uma pessoa leva, porque realmente, né, ele causa destruição. Palavras ruins, palavras de ódio, palavras de condenação, não gera vida em ninguém, né? E o amor, ele cura, o amor restaura, o amor você confia, o amor é estável. Você não vai acordar e pensar, será que aquela pessoa vai me trair, vai fazer... Não, o amor é estável, o amor é estável. Você sabe que você pode contar com aquela pessoa. Não importa o que aconteça, você vai demonstrar, você vai vendo, não, nós estamos juntos, nós somos unidos, nós estamos indo para frente, uma família, né? Uma família, qualquer família, empresa, igreja, não, nós estamos juntos. Você vai desenvolvendo um relacionamento de confiança. O amor ele gera confiança. É muito maravilhoso isso. E isso gera cura, gente. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Quando você fica num ambiente pisando em ovos, que você não sabe a resposta que vão te dar. Se alguém vai olhar pra você e começar a discutir aquela coisa tóxica, e aí sai uma briga daqui a pouco, né? Vamos supor, uma família de, não sei lá quantas pessoas, 6, 7, né? Uma família, né? Aí um começa a brigar. É um ambiente ruim isso. Isso não promove a saúde de ninguém. Não, acusação, quando você tá no ambiente de muita acusação, né? A gente não tem que estar no ambiente de acusação nenhuma, porque a acusação não é de Deus, né? Mas você vê acusação pra cá, pra lá, a pessoa vai ficando, ela vai se encolhendo, isso não é de Deus. Deus não criou a gente pra isso. Não, ele é amor. Então você percebe que a gente precisa renovar nossa mente na palavra e realmente perdoar todo mundo. Você perdoa todo mundo que já fez alguma coisa ruim contra você, falou alguma coisa ruim contra você, que provavelmente isso aconteceu, né? Porque eu não nasci numa família onde era, né? A minha família não era cristã. Todo mundo se converteu depois. Mas então coisas foram faladas, coisas foram feitas que foram ruins, né? Então o que a gente faz? Perdoa e ama e restaura e vê Deus movendo. E aí é isso, a gente tem que tomar a decisão de amar e perdoar todo mundo. Nós temos que ser pessoas que falam, Senhor, se eu tenho alguma coisa contra alguém, eu perdoo todo mundo. Tá tudo certo com todo mundo, eu perdoo todo mundo, eu amo todo mundo, eu ando em amor. A vida vai começar a ficar muito boa pra você se você fizer isso. É maravilhoso demais. Então, quando a gente opta pelo amor, a gente opta pelo quê? A gente fecha a porta na cara, assim, da destruição. E quando a gente escolhe falar mal de alguém, a gente tá o quê? Dando a mão pro diabo, porque o diabo, ele é o destruidor. Então a gente tá lá sentando junto com ele, falando, realmente aquela pessoa não vai chegar a lugar nenhum. Olha só o que ele faz, o que ela faz, que isso tá errado. Quem somos nós para julgar? Nós não estamos qualificados para julgar ninguém. E nós não temos autorização para julgar ninguém. A Bíblia fala lá em Tiago que quando a gente fala mal de alguém, a gente está falando mal da lei. A gente está falando mal da palavra. E a gente está se colocando de uma forma orgulhosa. Porque se eu estou falando mal de você ou de alguém, é porque eu estou me sentindo muito qualificado para isso. Então isso é orgulho. Falar mal de alguém mostra orgulho, mostra falta de amor. Porque quem ama não fala mal. Quem ama não fala mal. Você vê aquela pessoa falando o que não deve, fazendo o que não deve, e a atitude do amor vai te fazer enxergar aquela pessoa e falar, ela não sabe o que está fazendo, ou ele não sabe o que está fazendo, ou eu vou estender misericórdia, eu vou dar o benefício da dúvida, eu vou orar por essa pessoa não tem noção de quão destrutivo esse comportamento é. Então você tem um posicionamento de, ao invés de olhar e julgar e falar e focar no eu, né, no ruim que tá sendo pra você, ver aquilo, não, você fala, não, eu vou cobrir essa pessoa. E você entra e começa a orar, você deu a mão pra Deus.
Aí você está convidando Deus para entrar na situação e causar uma transformação. E aí você, a partir desse amor, a partir dessa decisão, Deus te dá uma estratégia de andar em amor. E aí esse amor vai causar um constrangimento, que é uma coisa, é um constrangimento maravilhoso, que a pessoa fica assim, que isso? É um constrangimento bom, é um amor que fala, gente, que amor é esse? E aí ali é uma oportunidade de transformação. Então eu queria trazer essa mensagem para você hoje. Se você está ouvindo essa mensagem e nunca recebeu Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, se você não é nascido de novo, né? Se você nunca foi batizado com batismo com o Espírito Santo, fica aí porque vai entrar uma outra mensagem agora. E você vai ter a oportunidade de fazer isso. E nós queremos ouvir os seus testemunhos. Então, um dia maravilhoso para todos vocês. Pai, eu peço que o Senhor continue ministrando no nosso espírito essa palavra. Que o Senhor continue ministrando, Pai, nos mostrando, nos ensinando quando que a gente está saindo do amor, como que a gente faz, quando a gente está julgando. Nos ensina a ver o que é julgamento, o que não é. Quando a gente já começar a ter uma vontade de falar de alguém, eu peço que o Senhor ministre no nosso espírito, Pai. Que o Senhor ministre no nosso espírito essa lembrança. Não fala mal. Opta pelo amor. Eu sei que o Senhor faz isso, o Senhor é maravilhoso demais. E eu te agradeço, Pai, pela tua ajuda. Eu te agradeço, Espírito Santo, que o Senhor nos guie em toda a verdade. Te agradeço. Amém. Então tenham todos vocês um dia maravilhoso, lembrando que maior é aquele que está dentro de você do que aquele que está no mundo. Então nós estamos de volta amanhã. Deus te abençoe. I love you. Se você nunca aceitou Jesus Cristo na sua vida como seu Senhor e Salvador, se você não é nascido de novo e se você nunca foi batizado com o batismo do Espírito Santo, eu gostaria de te convidar a fazer essa oração comigo agora. Mas primeiro eu gostaria de ler para você uma frase de um evangelista muito conhecido chamado Kenneth E. Hagin, americano. Já está com Jesus hoje, mas essa frase vai te ajudar a entender o seu posicionamento aqui na Terra. Todo ser humano tem uma consciência dentro dele. Algo dentro dele que chora contra a morte, contra as doenças, contra as dores, contra a tristeza, contra a derrota. Existe algo dentro dele que se rebela contra a prisão do medo. E ele anseia por um renascimento, por uma recriação que trarão para ele o domínio sobre as forças que o estavam aprisionando. A nossa redenção é a resposta de Deus para essa fome universal no coração de todo ser humano. Então agora eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo, onde quer que você esteja. Eu vou falar e você repete comigo, tudo bem? Vamos lá. Querido Jesus, eu te convido a entrar na minha vida neste momento. Eu acredito no meu coração que você é o Filho de Deus e eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Pai, eu acredito que o Senhor ressuscitou Jesus dentre os mortos pela minha justificação. Isso significa que eu nasci para ter uma vida de vitória aqui na terra e que a minha redenção me traz essa herança. A partir de agora, eu sou seu filho, seu ou sua. E também sou a justiça de Deus em ti. Me ajuda a entender os meus direitos e privilégios de um filho de Deus, através da leitura da sua palavra. Obrigada, Jesus. Eu te amo. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria te parabenizar. Você acabou de nascer de novo. O seu espírito, a sua mente, o seu corpo continuam intactos. Você não vai ver diferença quando você olhar no espelho. Porém, o seu espírito acabou de ser recriado do céu. Você literalmente acabou de nascer de novo. Você convidou Jesus Cristo para entrar na sua vida e você tomou a decisão de fazer dele o seu Senhor e o seu Salvador. A sua vida eterna está garantida. Você acabou de passar da morte para a vida. E agora eu gostaria de encorajar você a fazer essa outra oração comigo para você receber o batismo com o Espírito Santo. E se você que está ouvindo já aceitou Jesus Cristo na sua vida, mas ainda não foi batizado com o Espírito Santo, eu gostaria de te encorajar a fazer essa oração comigo também. Novamente, eu vou falar e você repete onde quer que você esteja. Papai Deus,
Eu sou nascido de novo. Eu sou um cristão. Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Eu sou salvo. O Senhor disse na sua palavra: se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o seu Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Eu peço agora que o Senhor me encha com o Espírito Santo. Espírito Santo, flui dentro de mim enquanto eu louvo a Deus. Eu realmente espero falar com outras línguas à medida que o Senhor me dá a expressão. Em nome de Jesus. Amém. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Comece a louvar a Deus para que Ele encha você com o Espírito Santo. Fale as palavras que vierem dentro do seu espírito e as sílabas que você receber. Não usa o intelecto para processar isso. Não vai ser na sua própria língua, mas é na língua que é dada a você pelo Espírito Santo. Mas você precisa usar a sua própria voz. Ele vai te dar dentro do Espírito e você usa a sua própria voz para falar essas outras línguas. Deus não vai forçar você a falar. Não se preocupe com o que pareçam as sílabas. É uma linguagem celestial. Não vai fazer sentido para o seu intelecto. Então, continue agora no seu momento de oração, volta esse áudio, faz essa oração novamente com esse entendimento, continue nessa bênção que Deus te deu, coloca um louvor, começa a cantar louvor, você já recebe, aí com essa oração você já crê que recebeu o batismo com o Espírito Santo, aí você começa a louvar e deixa fluir, e deixa sair as línguas, e continua com essa bênção que Deus te deu, e ore no Espírito todos os dias. Você é um cristão nascido de novo, cheio do Espírito. Você nunca mais será o mesmo. E agora eu queria que você declarasse isso comigo. Deus me direciona em todas as situações através do seu Espírito, iluminando o meu espírito. Agarre isso com todas as forças. Eu queria te parabenizar pelo seu recebimento de Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador, a decisão mais importante que você podia ter feito aqui na terra. E eu também quero te parabenizar pelo batismo com o Espírito Santo, pela sua decisão de receber esse batismo. E eu queria te encorajar a assistir de novo essa oração, se você na primeira vez orou e a língua não veio, volta lá. A língua ele é um direito de todo filho de Deus. Se você crê, você tem. Isso é maravilhoso demais. Os sinais e maravilhas acompanham aqueles que creem. Então tudo que você precisa fazer é crer. Não fica usando o intelecto, não fica se prendendo a explicações de tradições de religiosidade, de tradições humanas. Abre o seu coração para Deus, é você e Deus. Coloque o seu louvor e receba tudo de melhor que Ele tem para você. Então nós estamos de volta amanhã. Deus te abençoe. I love you.